Campina Grande, sexta-feira, 16 de fevereiro, hoje comemora-se o Dia do Repórter. Parabenizamos a todos os profissionais no desempenho da sua profissão, tendo a responsabilidade de informar, de transmitir a notícia através dos telejornais, para que todos nós possamos conhecer e saber a veracidade dos fatos. Lamentamos porque há muita coisa que se divulga hoje que de informação, pelo menos é o que nós ouvimos, é menos a verdade diante de tantas realidades. É que estão invertendo os valores. Hoje, o que se proclama, o que se prega, o que se anuncia, o que se divulga mais são narrativas e estão esquecendo de deixar a população informada a respeito da realidade dos fatos. Por isso, nesse Dia do Repórter, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, chamamos a atenção daqueles profissionais que desempenham, que desenvolvem realmente a sua profissão com senso de responsabilidade. Opção para a Vida, outra vez, estará trazendo mais uma reflexão dentre os estudos que nós temos realizado aqui para sua edificação. Você também ainda terá a oportunidade de ouvir o pastor e cantor Armando Filho interpretando logo mais a música Quero que Valorize o que Você Tem. Você é um ser, você é alguém, você é muito importante para Deus. Por isso estamos aqui todos os dias trazendo esta palavra que transforma, que liberta, que restaura, que sara, que cura, que abre o nosso conhecimento, que abre o nosso entendimento para nós, através da sua palavra, conhecermos melhor esse Deus que guarda, que cuida de cada um de nós. Portanto, espero que você continue conosco. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Quero que Valorize o que Você Tem. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até todo dia deixe-me ver e deixe-me viver. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, conforme escreveu São Mateus. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 a 17. E baseado nesse texto, nós vamos estar falando sobre evidências da Trindade em ação. Leamos.
Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para a Judeia, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Vamos ainda orar, suplicando, invocando a bênção do Senhor, derramando luz em nossos corações para o estudo e exposição da palavra nessa noite. Pai, mais uma vez abrimos os nossos lábios para expressar nossa gratidão de louvor, de adoração, e agora suplicamos a Tua inspiração, a Tua iluminação sobre as nossas mentes, para comentarmos e estudarmos juntamente com aqueles que estão conosco nessa noite em Tua casa, como também aqueles que estão nos assistindo em suas casas. Abençoe a cada coração, de tal maneira que nessa noite nós possamos ter uma visão ampla, abrangente, sobre as evidências da Trindade que está em ação. Abençoe, portanto, a cada vida, cada família e cada coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, estudar esse tema, ele requer um pouco de atenção no que diz respeito às evidências da Trindade, desde a criação até os dias em que nós estivermos sobre a terra. E eu quero dizer de antemão, como introdução, que as Escrituras Sagradas, ela não dá nenhuma informação a respeito da Trindade, no sentido de que você possa descrever, dando uma definição exata de como é que a Trindade funciona, como eles trabalham, como Pai, Filho e Espírito Santo interagem. O que nós vemos nas Escrituras é apenas a ação do Pai na criação, do Filho na salvação e do Espírito Santo na santificação. Eu diria, meus irmãos, que estudar algo sobre a Trindade, para nós que somos seres finitos, é como se você mergulhasse num oceano de profundidade imensurável, e você ainda assim não iria trazer qualquer informação, qualquer explicação que descrevesse a Trindade. É algo, portanto, que foge à nossa imaginação, está além daquilo que nós possamos pensar sobre o assunto. O que nós encontramos e o que a Bíblia nos passa é apenas que existe o único Deus triuno e verdadeiro. A Bíblia não está preocupada em dizer como é que a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos usar aqui uma linguagem humanamente falando, muito pobre para descrever como surgiu a Trindade. Sempre existiu, não surgiu, sempre existiu. E é isso que nós vamos ver nesse estudo de hoje. Não precisa ninguém duvidar ou não acreditar, porque desde o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o último livro do Apocalipse, existem fortes evidências, profundas evidências, claras evidências. A Bíblia está cheia de informações quanto à ação da Trindade.
E essas evidências, meus irmãos, são provas de que realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo interagem, trabalham em harmonia. Portanto, é isso que nós vamos ver nessa noite. É um assunto que podemos dizer profundamente cheio de mistérios. É como se fosse uma incógnita que nós nunca vamos descrever a despeito da Trindade quanto à nossa compreensão humana. Nós não vamos alcançar nunca, à luz da lógica, à luz da razão, como é que a Trindade sempre existiu. Temos somente que crer, irmã Penha, e nada mais. Porque à luz da lógica, à luz da razão, nós não vamos nunca chegar a uma compreensão que realmente possa dar uma explicação ou uma definição. Temos que lembrar o que é que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que diz assim, Deuteronômio 29, 29: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. É bastante você memorizar uma passagem como esta e entender que há certas coisas que Deus não teve a intenção ou interesse de passar informações a despeito. Este é um dos assuntos daquilo que é mistério. Nós temos apenas que crer, exercer fé, irmã Penha, somente e nada mais. Portanto, nos contentemos com todas as evidências que nós vamos ver hoje, que comprovam, que corroboram a existência e a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, isso é suficiente para que nós percebamos, para que nós tenhamos percepção de que a doutrina da Trindade, ela é bíblica, é fiel. Esta doutrina não é uma invenção humana, não é algo que alguém achou, não há achismo nisso, mas há evidências fortes e profundas quanto à Trindade em ação. Alguém já declarou que Deus nunca, preste atenção a essa frase, alguém disse, Deus nunca esteve só. Deus nunca esteve sozinho, porque a impressão que a gente tem é que Deus passou a ter um relacionamento depois da criação, quando criou Adão e Eva. Então dali para frente Deus passou a ter essa interagir com o homem, mas Ele nunca foi só, Ele sempre existiu, em toda a eternidade e dentro de uma dimensão que nós não podemos alcançar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram e sempre tiveram uma íntima comunhão. Comunhão esta que o autor desta frase chegou a concluir: Deus nunca esteve sozinho, nunca. Então nós vemos aqui, irmãos, esta informação que é um pensamento profundo a despeito da eternidade em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Entretanto, só após a criação foi que Ele veio revelar-se através da natureza que foi criada conforme nós temos aqui diante de todos nós. E uma informação que a Bíblia nos dá, lá no capítulo de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, onde lemos: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Então, nós vemos aqui que no verso 2 já apresenta a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo em ação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, era sem forma e vazia. E diz lá: o Espírito Santo pairava sobre as águas.
Esse verbo pairar significa adijar poder, energia. Ele estava ali. No princípio, Deus, e logo em seguida o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então nós vemos aqui a informação de que a pessoa de Deus como Criador e também a ação do Espírito Santo em evidência, desde a criação. E nós vamos também perceber que apesar de na Bíblia não ter a palavra, não existe o nome Trindade, irmão Elzani, não tem. Na Bíblia você pode procurar, não tem a palavra Trindade. E é esse o problema que muita gente às vezes encontra dificuldade para querer desacreditar de que a Trindade não existe, porque alegam eles, na Bíblia não tem, realmente não tem o nome Trindade, mas há fortíssimas evidências da ação da Trindade na criação. Quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, lá no capítulo 1, versículos 26 diz: disse-lhe também Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Observe que o pronome o verbo fazer está conjugado no plural. Façamos, não está falando só de uma pessoa. Façamos o homem conforme a nossa imagem. O pronome está realmente aplicado a mais de uma pessoa. Então aqui mesmo nesse versículo 26, logo no iniciozinho de Gênesis, nós vemos que a ação da Trindade na criação e na formação do homem. Entende, irmã Penha? Está claro? No capítulo 3, versículo 22, quando os nossos pais caíram e pecaram e se rebelaram contra Deus, diz lá no capítulo 3, versículo 22, então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós. O pronome também está conjugado no plural. O homem se tornou como um de nós, né? Então, evidências da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, num diálogo, o homem se tornou como um de nós. No capítulo 11, versículo 7 de Gênesis, nós encontramos uma outra informação também muito clara e evidente. Quando Nimrod quis se rebelar contra Deus, porque Deus disse assim, crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Nimrod era um tirano, era um déspota, e ele levou o povo a contrariar a vontade de Deus, disse, não vamos nos espalhar não, vamos ficar aqui mesmo, e vamos construir uma torre, chamada Torre de Babel, muito conhecida, e então ele queria que o povo todinho ficasse concentrado ali, para ir de encontro àquilo que Deus havia já estabelecido, crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. E Nimrod se rebelou contra Deus, e aí foi por isso que o Senhor mandou que naquela circunstância as línguas fossem confundidas umas com as outras. Então se falava um só idioma, e naquela hora Deus, conforme vemos lá em Gênesis 11:7, vinde, desçamos, o verbo descer está conjugado no plural, desçamos e confundamos, o verbo confundir, né? Confundamos ali a sua linguagem. Então, pronome, desçamos, o verbo acompanhado do pronome no plural, desçamos e confundamos a língua dos homens. Então vejam aí a evidência da Trindade presente, de forma, meus irmãos, que apesar de não existir na Bíblia a palavra Trindade, logo no primeiro livro de Gênesis eu pude mostrar a vocês, nesses poucos textos, essas três passagens, que encontramos Deus em forma clara e evidente, se apresentando inclusive de forma gramatical, conforme vimos, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? O homem se tornou como um de nós quando pecaram contra Deus, lá em Gênesis capítulo 3, e agora no capítulo 11, desçamos e confundamos a língua dos homens. Então esses verbos sendo conjugados no plural, fica claro, não é? Que a Trindade já estava ali em evidência. Eu quero chamar a atenção aqui, abrir uma janelazinha para refutar
o ensino dos Russelitas, os chamados Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová ensinam que não há trindade, e um dos argumentos que eles usam é esse aqui: não tem o nome trindade na Bíblia. Realmente não tem o nome trindade, não existe o nome trindade na Bíblia, mas as evidências de um Deus triuno está muito forte em toda a Bíblia: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu queria que vocês pensassem no que diz respeito à ação, à evidência desde a criação. Então, teologicamente falando, meus irmãos, essa palavra trindade surgiu no 2º século por um bispo chamado Tertuliano. Ele foi o primeiro a usar o termo teológico no 2º século, 220, depois de Cristo. E alguém já disse que essa doutrina não pode ser aplicada, nem muito menos entendida, porque inicialmente, irmãos, temos que perceber, temos que compreender que Deus é Espírito. O Espírito não tem forma. O próprio Espírito Santo, ele não tem corpo. Nós nos tornamos corpo, santuário do Espírito Santo de Deus. Jesus teve que tomar forma humana para que nós pudéssemos compreender esse Deus que nós servimos, que nós adoramos. Então, o mais importante nesse estudo doutrinário será vermos as evidências de um único Deus verdadeiro, triuno, que está exposto em todas as Escrituras e que se revelou a nós. Isso é muito importante para aqueles que realmente querem ter uma compreensão da ação, das evidências da ação do Espírito Santo. Isso você vai encontrar tanto no Velho Testamento, irmã Elzani, quanto no Novo Testamento. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a Trindade está presente. Há inúmeras passagens na Bíblia que comprovam a ação evidente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, irmãos, se eu fosse tratar aqui de incontáveis passagens que abordam, que esclarecem, que derramam luz sobre a ação do Espírito Santo, da pessoa de Deus como Criador e do próprio Senhor Jesus, nós iríamos aqui passar muito tempo. E fique claro, não se trata de 3 deuses: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É único, uno, triuno. E eu quero também mostrar para os irmãos que escolhemos essa passagem aqui de Mateus, porque nós vamos descobrir aqui nessa noite a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no ato do batismo de Jesus, realizado por João lá no Rio Jordão. E isso é suficiente para que nós apenas, ao lermos, abramos os nossos olhos, o nosso coração, para crermos nessas verdades. Então, observem que o Deus triuno se revelou na pessoa do Filho, do Espírito Santo e do próprio Deus, que se manifestou desde a criação. É importante, meus irmãos, portanto, vermos o Pai, conforme vimos, o Filho, que veio para nos redimir, e o Espírito Santo, que veio para nos santificar. Então, dentre muitas passagens, nós escolhemos essa aqui e vamos agora trazer uma breve meditação. Continue com a sua Bíblia aberta. Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Vamos ler primeiro o versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Nós vemos aqui um homem chamado João testificando que Jesus, ao ser batizado por ele, estava ali a pessoa, porque Jesus inclusive era 100% homem e 100% Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia
momentos em que Jesus agiu como homem. Por exemplo, ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, estava cansado, teve que descansar no barco, e de repente veio uma tempestade, ele estava muito cansado. Então, Jesus, ele tinha sentimentos humanos, porque ele era 100% homem, porém ele era 100% Deus. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Vamos ficar até vendo a continuidade desse estudo na próxima segunda-feira. É que os nossos programas, tanto na TV Master, TV a cabo Canal 20, como no YouTube, nosso canal, é levado ao ar de segunda a sextas-feiras. Mas você está convidado, neste próximo domingo, visitar a igreja mais próxima do seu bairro, onde você reside, na sua cidade. Se você reside em Campina Grande e quiser nos dar o privilégio, a honra de recebê-los em nosso templo, quero deixar para você a realização dos trabalhos que ocorrem no domingo, a partir das 9 horas, a EBD, Escola Bíblica Dominical. Venha com a sua distinta família estudarmos juntos a Palavra de Deus. Tem classe para crianças, adolescentes, jovens e adultos. A entrada é franca. Culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. Venha orar com a sua família em nosso templo. E se você desejar estudar a Palavra de Deus ou receber estudos como estes que nós transmitimos, hoje você está convidado a vir participar do culto às quintas-feiras, quando estamos estudando a Palavra de Deus. Portanto, você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Para aqueles que não sabem, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o Parque do Povo. Você que reside em Campina Grande, em algum bairro, sabe perfeitamente onde é situada o Parque do Povo, o Monumento do Centenário, ali no início do giradouro da Avenida Brasília. Portanto, venha participar de um dos nossos cultos, o que nós ficaremos imensamente agradecidos. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Shalom, a paz do Senhor. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo, em tuas fontes, se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel.
Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do